Fala pessoal, beleza? Aqui é Diego Moreira falando do canal Silícios Lab. E continuando a nossa playlist sobre eletrônica básica, hoje eu quero começar falando para vocês sobre um dispositivo que é um dos primeiros que nós estudamos em eletrônica, que é o diodo semicondutor. E neste vídeo eu quero esclarecer o que é o diodo semicondutor, como é que eu reconheço qual é a simbologia do diodo semicondutor e como é que eu faço para colocar esse diodo semicondutor em funcionamento, ou seja, como é que eu faço para que ele funcione em um circuito eletrônico. Então, para que a gente comece a entender de fato o que é um diodo semicondutor, o diodo semicondutor ele é um dispositivo formado por semicondutores. Então, em eletrônica a gente tem dois principais semicondutores utilizados, que é o silício, e a gente tem também o outro, que é o germânio, que é outro semicondutor utilizado na construção de dispositivos eletrônicos. E uma característica interessante do diodo semicondutor é que ele tem uma característica de funcionar como uma chave. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que ele pode trabalhar em dois estados. Ele pode trabalhar num estado ligado ou em outro estado, que é o estado desligado. Esses dois estados são os estados possíveis de se trabalhar com o diodo semicondutor. E uma característica muito interessante também, que é a terceira característica, é que esse dispositivo ele funciona, além de funcionar como uma chave, a corrente no diodo ela só flui em um único sentido do dispositivo. Se você quiser que essa corrente venha a fluir no sentido contrário, ele não vai permitir, ou seja, ele vai bloquear o fluxo de corrente em um determinado sentido. Essa é outra característica dele muito importante. Mas para que a gente compreenda esse processo de fluxo de corrente no diodo, a gente precisa compreender a simbologia para que a gente aprenda como é que funciona esse fluxo de corrente. Então aqui, quando a gente vai falar da simbologia do diodo semicondutor, nós temos aqui uma imagem de um elemento diodo que a gente encontra quando a gente vai comprar um dispositivo, certo? Aqui é o diodo, ele tem dois terminais. Esse terminal A chama-se terminal ânodo. E o terminal K chama-se terminal cátodo, ou catodo, como queiram chamar. Esses dois terminais, eles são os terminais do diodo, o A e o K. E aqui nós temos a simbologia do diodo. Aqui eu tenho o terminal ânodo e o terminal cátodo. Uma característica interessante que é o seguinte: como eu falei para vocês, a corrente ela só flui em um único sentido. Então, o sentido de corrente que pode fluir no diodo é nesse sentido, ou seja, se você analisar bem, é no sentido dessa setinha que forma o teu diodo, tá? E uma das dúvidas que as pessoas têm muito é o seguinte: aqui é o meu sentido de corrente. Observem que se eu quiser colocar uma corrente fluindo nesse sentido, ele vai bloquear, ou seja, ele não vai permitir passagem de corrente num sentido que é contrário ao da seta. Então, uma das dúvidas, como eu estava falando, que as pessoas têm é de determinar quem é o anodo e o catodo, olhando para a simbologia. Então, uma das formas que eu uso muito é analisar o seguinte: se você observar aqui no diodo, eu tenho como se fosse um K invertido. Eu vou desenhar essa barrinha aqui, e vou desenhar essa linha aqui e essa linha aqui, como se fosse parte desse triângulo. Então aqui eu tenho como se fosse um K. Então aqui, nesse lado, então eu tenho o meu catodo. Então, nesse lado que tem um K invertido é o meu catodo, e no outro lado é o meu anodo, certo? Seria essa dica que eu tenho para passar para você, para detectar quem é anodo e quem é catodo. E aqui no elemento, para você determinar quem é o anodo e o catodo, é simples. Se você olhar para a simbologia, nesse lado que tem a barra, é o lado de quem? Do meu terminal catodo. Então, no lado que tem a barra, aqui a barrinha, é o meu catodo. Consequentemente, o outro terminal é o anodo. Essa é uma forma que eu uso para detectar quem é o anodo e o catodo. Após a gente entender e compreender esse processo de saber quem é anodo e catodo, é preciso que a gente compreenda como é que eu faço para permitir com que o meu diodo ele venha a operar, ou seja, ele venha a permitir a passagem ou não de corrente elétrica. E para isso a gente precisa estudar o que nós conhecemos como os métodos de polarização do diodo. Esses métodos de polarização, polarizar nada mais é do que você permitir com que o teu dispositivo, o teu diodo, ele entre em um estado de condução de corrente, como também ele pode ou não operar com corrente. Ele tem o estado ligado e o estado desligado, como eu falei aqui em cima.
E para isso a gente vai primeiro compreender o processo do diodo sem polarização. Então, como é que funciona o diodo sem polarização? O diodo sem polarização quer dizer o quê? Quer dizer que você tem um diodo aqui e você tem um potencial VA e você tem um potencial VK, que é o potencial ânodo e o potencial cátodo. E a diferença de potencial entre esses dois terminais eu vou chamar de VD, vou colocar aqui abaixo. VD. Então, sem polarização quer dizer que não tem nenhuma tensão aplicada entre eles. Quer dizer o quê? Quer dizer que o VD, que é a diferença de potencial entre ânodo e cátodo, é zero. Ou seja, VA menos VK é igual a zero. 0 volts. Certo? Então, o VD é igual a zero. 0 volts. E isso, a gente pode dizer que o diodo ele está em um estado funcionando como chave aberta, pois ele não está ligado e não há passagem de corrente elétrica circulando aqui pelo dispositivo. Então, I é igual a zero, não há passagem de corrente elétrica, um xizinho aqui. Uma outra forma, também existente, chama-se de polarização reversa. E o que é a polarização reversa? A polarização reversa é da seguinte forma. Imagine que nós temos novamente o nosso diodo aqui. Eu tenho um potencial VA e um potencial VK. E eu tenho aqui a diferença de potencial entre esses dois terminais, chama-se VD. Então, ele vai estar polarizado reversamente quando o valor de VD for VA menos VK. E esse valor ele vai ser menor do que zero, ou seja, VA menos VK vai ser menor do que zero, logo VD vai ser menor que 0 volts. Isso significa dizer que o valor de VA vai ser menor do que o VK, certo? Então ele vai também funcionar como uma chave aberta, pois o VK ele vai ser maior do que o VA, então ele não vai permitir uma corrente circulando de VK para VA, porque ele só permite corrente circular de VA para VK. Então a gente pode dizer mais uma vez que esse dispositivo vai funcionar como uma chave aberta. Potencial aqui de VA vai ser o ânodo e aqui o cátodo, então não vai ter corrente circulando mais uma vez, porque ele vai querer colocar uma corrente circulando nesse sentido. Isso aqui não pode ocorrer. E por fim, nós temos aqui mais um estado, que é o estado de polarização reversa. E como é que funciona? Perdão, nós temos o estado de polarização direta. E como funciona esse estado de polarização direta no nosso diodo? Mais uma vez nós temos o nosso diodo. Nós temos aqui a potencial VA e o potencial VK. E ao analisarmos, mais uma vez, nós temos a nossa tensão VD, que é a diferença de potencial entre VA e VK. E nesse caso, quando eu fizer o VD, VA menos VK, esse valor vai ser maior do que 0 volts. Logo, VD vai ser maior do que 0 volts. Portanto, ele vai permitir uma passagem de corrente de VA para VK, que é uma corrente I, que vamos dizer que é diferente de 0 ou maior do que 0. Tá? Então, nesse caso, como ele vai permitir essa condução de corrente, o potencial VA vai ser maior que o VK, logo esse valor de VD vai ser maior do que 0. Então, o nosso diodo ele vai funcionar como uma chave fechada, pois ele vai permitir passagem de corrente de ânodo para cátodo e essa corrente vai ser maior do que 0, tá? Maior do que 0 amperes. Então, esse é o único estado que eu posso fazer, essa é a única forma que eu posso fazer com que o meu diodo ele faça condução de corrente, que é por meio da polarização direta ou quando ele está, como nós falamos em eletrônica, diretamente polarizado. Então, se vocês analisarem, aqui é uma forma simples de analisar o conceito de diodo ideal. Então, em eletrônica, um diodo ideal quer dizer que é um diodo que a gente está desconsiderando características de tensões do corpo, a gente está desconsiderando a resistência do dispositivo. Então, quando a gente analisa o diodo como um diodo ideal, um dispositivo ideal, quer dizer que a gente está considerando esse diodo como uma chave, como eu falei aqui em cima. E ele basicamente funciona em dois estados, ligado e desligado. E por isso que aqui embaixo nós analisamos esse dispositivo como uma chave, como vocês viram, porque nós estamos analisando ele como um diodo ideal. Então, essa foi uma aula simples e prática que eu resolvi apresentar para você princípios básicos do diodo semicondutor e do diodo ideal.
Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, clique em se inscrever. Eu vou deixar também um link do grupo do Telegram aqui embaixo dos comentários. Eu vou deixar alguns links para que vocês conheçam o site. Eu vou deixar também esse conteúdo aqui disponível lá no site para que vocês possam compreender e acompanhar. E quem quiser também essa imagem eu vou deixar lá no site para que você possa baixar e possa utilizar como resumão aí de aula. Então é isso, eu sou o Diego Moreira, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!